pessoal, eu sou o professor André, estamos aqui mais uma vez com nossa disciplina Etnomatemática. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre nossa atividade presencial, que está relacionada ao projeto integrador, tá bom? Então, o nosso tema da aula de hoje é Etnomatemática e Meio Ambiente, né? Que inclusive é meio ambiente, a temática geradora do projeto integrador no módulo 2 da disciplina de vocês. Então, hoje nós vamos iniciar um pouco falando sobre o projeto integrador, sobre a temática, e vamos, ao final da aula, propor uma atividade prática. Então, pessoal, sobre a nossa aula de hoje, nós vamos dividir ela em 3 momentos, tá? Inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre o que é o projeto integrador, para que a gente consiga construir uma proposta à luz do que o currículo do curso de formação de vocês trata, né, aborda, tá certo? Depois, nós vamos falar um pouco sobre o uso de jogos indígenas. Nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre o uso de jogos indígenas, em particular o jogo da onça, que é um jogo indígena muito legal, que a gente pode estar usando, né? É um jogo de raciocínio lógico que a gente pode estar usando nas aulas de matemática. Eu vou abrir um parêntese, na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o uso de jogos africanos. Então, nossa aula de hoje fala sobre o uso de jogos indígenas, nossa próxima aula fala sobre o uso de jogos africanos. Então, pessoal, assim, a gente inicia se perguntando, né, a finalidade, a função do projeto integrador na licenciatura em matemática, no curso de vocês da UAB, né? E aí a gente precisa compreender esse forte instrumento formativo de vocês, que ele se inicia exatamente com o compromisso do IFP em fornecer a prática pedagógica para vocês enquanto componente curricular nos cursos de licenciatura, que é uma resolução do Conselho Nacional. Então, assim, nessa perspectiva, que são os projetos integradores, né? Então, os projetos integradores, eles são componentes que procuram desenvolver atividades que envolvam professores e estudantes com vistas à contextualização de saberes, interdisciplinaridade, trabalho coletivo e, principalmente, o que? Relação teoria e prática. Então, na realidade, os projetos integradores nada mais são do que disciplinas ou componentes curriculares que visam desenvolver essas atividades, principalmente que norteiem e envolvam professores e alunos em ações que refletem, né, essa relação entre teoria e prática no processo formativo dos nossos futuros professores, né, em especial os futuros professores de matemática. E os projetos integradores, eles têm algumas etapas, né? Inicialmente, elaborar, né, é feita a elaboração, segundo a orientação do professor orientador, né, de um projeto interdisciplinar. Então, eu tenho meu grupo de projeto integrador, que vai, juntamente com o pessoal, orientar vocês na atividade prática, e nós vamos elaborar um projeto interdisciplinar que tem um cunho investigativo com base nos conceitos que serão ministrados nos componentes curriculares do semestre. Em especial, o meu grupo Projeto Integrador, a gente está nessa primeira etapa, que é a elaboração de um projeto interdisciplinar que relacione etnomatemática com meio ambiente, né? E aí, no segundo momento, nós vamos fazer a apresentação do projeto a uma banca examinadora composta por professores. E terceiro passo é a execução. Então, nessa aula prática, né, nessa aula presencial, digamos assim, de hoje, vocês vão construir a proposta de intervenção que nós vamos aplicar em sala de aula. Então, embora a nossa aula de hoje seja direcionada para os projetos integradores, é importante que todos os alunos, mesmo os que não são do nosso grupo de etnomatemática, eles aprendam
a executar aquilo que a gente propôs, né? Aquela proposta de intervenção, que no caso é um jogo que vocês vão entender mais na frente. Então, passado esse primeiro momento, os meninos vão executar durante o semestre o projeto. Então, gente, o professor orientador, ele tem uma função importante dentro do planejamento e execução do projeto integrador, que é exatamente a do acompanhamento e desenvolvimento dos projetos, junto a cada grupo de estudantes que ele ficou responsável. Então, eu vou ficar responsável em Parnaíba por um grupo de alunos, que inclusive nós tivemos um encontro presencial para tratarmos do que vocês estão executando aí hoje, no sábado passado, né? E estou agora também em Paulistana, né, nesse momento, para exatamente exercer minha função de acompanhar e desenvolver os projetos, né? Então, assim, para que a gente entenda um pouco sobre essa proposta, digamos assim, de intervenção que vai nortear nosso projeto integrador, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o uso de jogos indígenas no ensino de matemática. É uma proposta interessante, né? E nós vamos entender que o uso de jogos indígenas ele vem com um objetivo que especificamente ele parte de uma proposta mais ampla, que são as políticas educacionais indígenas, tá certo? Então, vamos para o próximo slide para que a gente consiga compreender melhor qual é a ideia central da nossa proposta. Então, nós temos o índio como um componente importante, né, da construção da identidade brasileira. Então, a gente parte desse princípio e precisamos considerar inúmeros aspectos históricos, educacionais, sociais e culturais que relacionam, né, e que trazem conceitos importantes sobre os fatos históricos que trouxeram exatamente o índio como um componente importante para a construção da identidade brasileira, né? Então, nós temos dentro dessas políticas educacionais indígenas uma luta importante por igualdade social, e aí em algumas lutas por direito que transcendem o ambiente de sala de aula, como, por exemplo, o direito de demarcação de terras, o acesso à saúde, dignidade, respeito. Então, dentro das políticas educacionais indígenas e dentro dessa luta por reconhecimento da cultura indígena como uma cultura importante que constituiu o povo brasileiro e que constitui o povo brasileiro, nós temos exatamente que iniciar dentro desse conceito, né? Nós temos um grande desafio hoje educacional, que é exatamente inserir a matemática no contexto cultural indígena brasileiro, né? E aí, que desafio é esse, professor? É exatamente o de inserir as importantes contribuições da matemática indígena para o desenvolvimento da sociedade brasileira, né? E aí nós temos, hoje, políticas bem definidas de incentivo à produção de material didático e pedagógico para a formação de professores, né? E aí, essas políticas, elas nos levaram a perceber que a temática indígena ainda é tratada com timidez e é pouco inserida no contexto educacional. E esse é o grande desafio. O que da cultura indígena a gente pode estar trazendo para o nosso contexto educacional, né? Pode estar contribuindo com nossa ação, com nossa formação, né? E aí, gente, a gente traz uma visão muito forte de que a matemática, aí a gente tem essa influência eurocêntrica, né? Ela representa um significativo rompimento cultural para a educação indígena, né? Ou seja, a gente traz na raiz, no cerne, dessa concepção da educação matemática, e aí principalmente lá atrás, uma visão eurocêntrica que tenta fazer esse rompimento cultural, quando na realidade o que a gente precisa fazer é exatamente essa integração entre culturas. Então, imagine vocês a geometria, né, que na visão ocidental tem a função
de representar modelos ligados a uma abstração desconecta da cultura indígena, das artes, da mitologia. Então, assim, esse desafio de relacionar matemática e cultura indígena ele é muito importante. Por quê? Porque nós temos um desenvolvimento da geometria, da análise, das formas, da importância nas mais diversas culturas, né? Então, a gente tem essa visão ocidental que tenta, de certa forma, sufocar, mas que a gente precisa, principalmente nesse contexto nosso, de tentar conectar os conceitos à cultura indígena, entender as artes, a mitologia, porque isso vai fazer com que a gente desenvolva matemática e respeite parte dessa cultura importante que concebeu, que constituiu o Brasil, né? E aí é que surgiu, então, a ideia de usarmos o jogo da onça, que é uma proposta lúdica para o ensino de matemática, né? Então, pessoal, o que é o jogo da onça? O jogo da onça é um jogo de tabuleiro, né? Ele é classificado, né, como um jogo de estratégia em que jogam dois jogadores, né? Ele é um jogo de tabuleiro que tem como princípio a captura, né? A técnica de captura que é semelhante ao jogo de damas, né? E aí, só a título de curiosidade, né, para os índios bororós, né, a onça é chamada de adubo. Então, em algumas comunidades. Então, gente, o jogo da onça é um jogo de tabuleiro que é composto por quadrados, né, interceptado por linhas diagonais, em que nós temos 14 cachorros e uma onça, né? Pode ser representado por diversas formas, né? Então, o jogo da onça ele é praticado em um tabuleiro 5 por 5, né, de quadrados, e um triângulo, né, em suas extremidades, o que difere do alqueire, né? E o jogo da onça, né, existem algumas evidências que foi o precursor de outros modelos parecidos na Europa, né? Por exemplo, o jogo de raposa e ganso, né? Então, na versão brasileira, o jogo, né, da onça é um jogo de tabuleiro que consiste em distribuir 14 cachorros e uma onça, né? Por exemplo, no Nepal, eles são tigres e cabras, e na ilha são leopardos e vacas. Então, para a cultura indígena, nós temos o jogo da onça, que é um jogo formado por 14 cachorros e uma onça. Certo? Quais são as regras do jogo? Primeiro, a gente vai colocar os 14 cachorros, né? Nessa posição inicial, nós vamos usar 14 peças para representar cachorros e uma peça diferente para representar a onça. Tá? O número de jogadores eu já mencionei no slide anterior, né, que são dois jogadores, né? Um joga com a onça e o outro com os 14 cachorros, né? E aí qual é o objetivo do jogo? Nós temos dois, né? O jogo com a onça ela deve capturar 5 cachorros, né? Então nas mexidas. E aí a captura é semelhante ao jogo de dama, né? E se o jogador que estiver com a onça capturar 5 cachorros, ele já é vitorioso, né, na partida. Caso os cachorros consigam encurralar a onça, né, o jogador que está com os cachorros, ele vence a partida. O que é encurralar a onça? Encurralar a onça é exatamente fazer com que ela não consiga mais nenhum movimento e não consiga capturar, né? Então, basicamente, essas são as movimentações do jogo. Bem, pessoal, e agora nós iremos seguir com a nossa proposta de jogo, que é exatamente casar matemática e etnomatemática, em especial com o meio ambiente. E aí, da etnomatemática, nós trazemos o uso de atividades lúdicas, de culturas interessantes. Então, nesse caso, a gente vai usar o jogo da onça, porque é um jogo de raciocínio lógico que ajuda muito no ensino de matemática e é um jogo que vem, né, que tem origem indígena, tá certo? E aí nós vamos tentar propor a construção e a execução
de jogos da onça a partir de materiais recicláveis. Tá bom? Vamos entender um pouco melhor a proposta? Então, nós temos o uso de jogos recicláveis, né? E aí eu trago a fala de Macedo, que diz o seguinte, que nessa conjuntura, na busca por alternativas didáticas e sustentáveis, o desenvolvimento de atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem de matemática, utilizando materiais recicláveis, tem sido um instrumento didático utilizado nos últimos anos, né? Essas atividades elas promovem a compreensão da utilidade do que se está aprendendo e que é também, né, fundamental para que a gente consiga relacionar tanto o desenvolvimento do que a gente está aprendendo, no caso do raciocínio lógico, quanto exatamente a percepção importante de educação ambiental no que tanto. Então, de maneira geral, o nosso projeto integrador vai ter duas ações, né? A nossa primeira ação, e aí essa é uma informação só para os nossos grupos de alunos, né? Nós vamos fazer uma análise da realidade. Então, em cada campus, né, nós vamos tentar identificar como ocorre o tratamento dos resíduos no município, se existe coleta seletiva, instrumentos de reciclagem, né? E aí, a partir dessa análise da realidade, nós vamos fazer uma intervenção pedagógica. Como? Construir objeto de ensino de etnomatemática com materiais recicláveis, né? E aí, assim, essa parte é o que nós vamos executar hoje, né?